Muito bem, vamos retomar a nossa análise com as circunstâncias que compõem a segunda fase e permitem definir a pena provisória. Nós já vimos, então, que as circunstâncias judiciais abrem uma grande margem para o juiz interpretar o contexto, se elas são consideradas favoráveis, desfavoráveis ou neutras. E agora, na segunda fase, a fase da pena provisória, nós temos uma sinalização expressa do legislador. E aí falamos em circunstâncias legais. É a lei que diz que determinadas circunstâncias vão produzir o efeito de agravar a pena, ou que determinadas circunstâncias vão produzir o efeito de atenuar a pena. Bem, a pena provisória é a resultante da nossa consideração sobre as circunstâncias que se aplicam naquele caso concreto. E me parece importante nessa oportunidade sustentar o entendimento de que não é necessário ao juiz manifestar-se sobre todas as circunstâncias previstas na lei como agravantes e atenuantes. Ele precisa se manifestar sobre aquelas que ele entende que têm aplicação no caso concreto. Vejam, são muitas as circunstâncias. Então, para mencionar a primeira e dizer que não há nenhuma informação sobre ela, por isso passaria o juiz a analisar a segunda, que também não teria nenhuma informação sobre ela, e assim por diante, não me parece fazer sentido. O juiz vai mencionar apenas aquelas, ou aquela, se houver, que tem pertinência no caso concreto. E vejam que, do rol das circunstâncias atenuantes e agravantes, nós também vamos precisar identificar aquelas que dizem respeito à reprovação e aquelas que dizem respeito à prevenção. É possível aumentar a pena em razão de circunstâncias que estão relacionadas ao fato e tornam esse fato, então, merecedor de um desvalor que justifique um aumento de pena. Por outro lado, se as circunstâncias relacionadas à prevenção tiverem um desvalor e indiquem a necessidade de se aumentar, digamos assim, a pena, nós teríamos que lembrar que a reprovação estabelece sempre o limite. Diz lá o artigo 53, parágrafo 1º, que cada um dos concorrentes responde conforme sua própria culpabilidade. Nós vamos fazer uma abordagem sobre os problemas relacionados a essa fase, sem, digamos assim, nos deter em cada uma das circunstâncias que já são muito conhecidas, são da prática cotidiana de cada um dos julgadores, mas tentar analisar os problemas que se apresentam nessa fase, e aí em relação a qualquer das circunstâncias. E a primeira que me chama atenção para examinar diz respeito à reincidência e a sua comparação com a circunstância judicial dos antecedentes. Vou pedir ao Paulo que me ajuda para colocar a transparência que eu preparei para que possamos fazer essa, digamos, reflexão.
ajudar nessa reflexão. E nós percebemos que o artigo 69 faz menção expressa a maus antecedentes. Os antecedentes do réu, que não necessariamente são criminais, constituem uma referência para análise sobre a prevenção. Se aplica-se a pena conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção, não é possível, com base numa perspectiva de prevenção, aumentar a pena em razão dos maus antecedentes. Já conversamos um pouco sobre isso. E no artigo 53, parágrafo 1º do Código Penal Militar, de maneira muito expressa, coloca a reprovação, a culpabilidade, como o limite para essa intervenção punitiva. Então, nesta perspectiva, os maus antecedentes confirmam a necessidade de uma pena no limite da reprovação que é estabelecida pela culpabilidade. Se os antecedentes forem bons, é possível então se reconhecer que é suficiente uma pena abaixo do que é indicado pela culpabilidade. Mas nesse momento que me interessa analisar é a comparação com a agravante da reincidência. A reincidência prevista como agravante nos desafia a perceber que estamos diante de uma circunstância legal, a lei diz que é agravante, que é relacionada à reprovação. Ou seja, o indivíduo que foi formalmente advertido pelo Estado, por intermédio da aplicação de uma condenação e uma pena dela decorrente, e posteriormente esse fato volta a realizar outra conduta criminosa, pode-se dizer que na culpabilidade do segundo crime haverá uma indicação de que aquela reprimenda anterior não foi suficiente, aquela pena anterior não cumpriu com as finalidades que se espera, e nesse sentido, o indivíduo que já fora anteriormente advertido, agora deve receber uma reprovação maior em razão da reiteração de uma postura criminosa após a advertência formal do Estado. Bem, com essa explicação, ou seja, o aumento de pena decorrente da reincidência se explica em razão de um aumento de reprovação, nós já podemos perceber que devemos observar a relação entre o primeiro crime, que mereceu uma advertência, uma reprovação formal do Estado, e o segundo crime. É possível, então, falar em reincidência numa perspectiva material, onde o primeiro fato criminoso revela, digamos, a necessidade de uma relação em relação ao segundo fato, numa perspectiva de aproveitamento daquela advertência. Tentando ser mais claro, vejamos um indivíduo, um militar, que seja condenado num primeiro momento por ter feito uma crítica pública ao seu superior. Recebeu uma advertência do Estado, alinhou sua conduta e, em momento posterior, ele, na condução de uma viatura policial militar, por exemplo, ele se envolve em um acidente de trânsito e agora nós temos um crime militar de trânsito. Bem,
a primeira condenação, que gerou então uma advertência, não guarda relação que permita reconhecer maior reprovação em relação ao segundo fato. O indivíduo foi advertido e, nesse exemplo, parou com a crítica indevida ao superior. No segundo momento, ele comete um crime. Em relação a este crime, não houve nenhuma advertência anterior. Então, percebam, para justificar a maior pena decorrente de uma reincidência, nós temos que explicar que a primeira advertência leva o indivíduo a uma situação de conhecimento da necessidade de realinhamento de postura e, não atendendo a essa advertência, realiza um segundo crime. Me parece que, fora dessa hipótese, um aumento de pena decorrente de reincidência não seria legítimo. Bem, vamos examinar agora a previsão do nosso Código Penal Militar em relação aos efeitos das circunstâncias legais. E o artigo 73 diz que, quando a lei determina a gravação ou atenuação da pena sem mencionar o quanto, e ela não faz isso, não menciona o quanto, deve o juiz fixá-la entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Nós não temos no Código Penal Comum uma disposição que seja semelhante a essa. No Código Penal Comum há um elenco de circunstâncias agravantes e atenuantes e não se menciona qual é o efeito daquela circunstância no caso de ser reconhecida pelo magistrado. Aqui nós temos, e num parâmetro que apresenta possibilidades de modificação da pena, nós temos uma margem para que o magistrado trabalhe. E o artigo 73, então, diz que o juiz fixa uma pena, isso em razão de uma circunstância, não é? Entre 1/5 e 1/3. E começamos interpretando essa expressão entre 1/5 e 1/3, e me parece que não temos duas únicas alternativas, mas sim uma margem. Entre 1/5 e 1/3, nós temos, por exemplo, 1/4. 1/4 de pena seria algo que se situe entre 1/5 e 1/3. E quando nós percebemos esses parâmetros, me parece muito importante voltar a lembrar, não é, que nós temos uma obrigação de fundamentar, e uma obrigação de fundamentar relacionada aos direitos, à situação jurídica que se apresenta em relação a cada um dos réus que se vê na contingência de ser condenado. Então, percebam, se estamos falando de uma agravação, sem fundamentação que explique uma agravação maior do que a mínima prevista em lei, a agravação deve ser sempre a menor, ou seja, de 1/5. Por outro lado, se nós temos que fundamentar também, porque não concedemos um direito ao réu previsto na legislação. Da mesma forma, se não há por que negar
o maior benefício ao réu, nós temos que aplicar os efeitos de uma atenuante na sua perspectiva máxima, ou seja, 1/3. Na medida em que eu desenvolvo esse raciocínio, e vejam, eu vinculo a essas indicações ao dever de fundamentar, de modo que é possível fazer uma gravação que seja superior ao patamar mínimo, desde que se fundamente. Também é possível que se faça uma gravação inferior, ou perdão, uma atenuação inferior àquela que se apresenta como máxima, desde que eu fundamente. Sem fundamentação, o réu tem direito à gravação mínima e à atenuação máxima. Percebam, então, que também sem fundamentação, nós nunca teríamos uma agravante com o mesmo peso que uma atenuante. A agravante seria sempre de 1/5 e a atenuante sempre de 1/3. É importante perceber essa construção que, obviamente, decorre de uma premissa de que a piora na situação jurídica do réu exige sempre fundamentação concreta, fundamentação válida e concreta. Nós vamos, digamos assim, examinar algumas dificuldades decorrentes dessa premissa. Bem, a parte final do artigo 73 ainda diz assim: guardados os limites da pena combinada ao crime. E essa é uma informação importante. Nós já vimos que o Código Penal Militar tem isso muito expresso, né? Não é esse o primeiro artigo, já mencionamos o 77, e aqui a compreensão do caput, tanto do artigo 70 quanto do 72 do Código Penal Militar, ou nos desafia a combinação dessas ideias, não é? Então o artigo 70 diz assim: são circunstâncias que sempre agravam a pena. Sim, sempre, desde que já não estejamos na pena máxima da cominação para aquele crime. Porque o 73, nesse caso aqui, muito claramente, diz para guardar os limites da pena combinada ao crime. Da mesma forma, o 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Bem, sempre, desde que não estejamos na pena mínima combinada, porque não seria possível uma agravante, uma atenuante, impor uma pena inferior àquela que é mínima da combinação. Nesse sentido, o STJ tem uma súmula, que é a 231. Essa súmula, digamos, frequentemente, né, questionada, mas é uma súmula que se baseia no Código Penal comum. O nosso código tem previsão legal expressa. Então, a súmula seria até, digamos assim, redundante, né? Redundante. O artigo 74 começa a nos trazer algumas dificuldades que nos importa, então, um pouco mais, ou nos exige um pouco mais de atenção. O 74 fala de concurso de circunstâncias. E ele diz que quando ocorre mais de uma circunstância agravante, ou mais de uma circunstância atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação ou uma só atenuação. O que me parece importante observar
que o concurso de circunstâncias é sempre de circunstâncias no mesmo sentido. Por isso eu acho pertinente a denominação de concurso homogêneo, ou seja, nós temos circunstâncias de mesma natureza. E aí percebam, se as circunstâncias são agravantes e eu tenho duas circunstâncias agravantes e parto da premissa que para cada uma das circunstâncias agravantes eu devo trabalhar com a agravação mínima para cumprir o disposto no artigo 74, de limitar-se a uma só agravação, o que me parece adequado é que, ao fundamento de existirem duas, nós então faremos uma agravação maior do que a agravação mínima, qual seja a agravação de 1/5. 1/5 é a agravação que a lei impõe para a situação em que temos uma agravante. Se nós temos duas agravantes e aplicamos uma delas só, com base no artigo 74, o efeito dessa agravante deve ser maior em razão da existência de uma outra. E percebam, a previsão legal diz de trabalharmos com frações. Na medida em que aplicamos uma fração só, a tarefa da dosimetria da pena fica facilitada. Então, em situações em que ocorra duas agravantes, é possível aplicar um aumento de 1/4. 3 agravantes, possível aplicar o aumento de 1/3. E há fundamentação para isso. Bem, se tivermos em situação de considerar duas atenuantes, já começamos a ter um problema, porque a premissa de que deve haver fundamentação para negar o direito deferido pela lei de maior atenuação. Quando tivermos duas, teremos uma dificuldade para fazer valer esta previsão. Ou seja, se uma agravante, uma atenuante já nos impõe uma aplicação de 1/3, duas não poderia atenuar mais do que 1/3, porque, segundo o artigo 73, 1/3 seria o máximo que se poderia variar, e se o 74 manda usar uma só, nós teríamos essa limitação. Como seria possível resolver esse impasse? Apenas repercutindo efeitos na pena base, desde que, evidentemente, uma das suas circunstâncias judiciais permita antecipar a consideração de uma questão, de uma circunstância que tem previsão expressa na segunda e que não vai ser utilizada em razão do artigo 74. E também que não se tenha uma pena base fixada no mínimo, porque novamente teríamos a mesma limitação. A circunstância judicial não pode permitir a fixação de uma pena aquém da mínima cominada ao crime. Bem, vamos prosseguir analisando outras questões da segunda fase, mas no próximo bloco. Até lá!